Lucas capítulo 17, versículo 20. Sua Bíblia de folha, sua Bíblia de smartphone. Que chique, né? Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, fala misericórdia. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu assim: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Quando entendermos que o reino de Deus, quando entendermos, está dentro de nós, entramos no desafio de descobrir que nossa responsabilidade se ampliou. Quando entendemos sobre o reino e não nos posicionamos, somos considerados súditos. Isso aqui é uma coisa que eu escrevi para nós entendermos melhor. Presta bastante atenção. O versículo diz o seguinte: o reino de Deus, ele é invisível. Diga comigo, invisível. Você está vendo Deus aqui? Não? Você está vendo o ar? Não, mas ele existe, não existe? Porque nós estamos vivos. Então, o reino de Deus, ele é invisível, mas ele existe. E nós vamos entender o que é o reino de Deus, para que ele seja estabelecido na minha vida e na sua vida, com toda força, porque o reino de Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus está em mim. Nós precisamos frisar isso. Glória a Deus. O reino de Deus está em nós. Quando entendemos sobre esse reino, e a gente toma essa posição, nós somos considerados súditos. Quem sabe o significado da palavra súdito? Nós somos submissos. Nós servimos aquele reinado. Quando nós compreendemos isso, nós somos súditos. Só que nós ficamos e nos tornamos ignorantes quando a gente não compreende o porquê que nós estamos sendo submissos àquele rei ou àquele reinado. Abra sua Bíblia também, por gentileza, em 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3. Eu acho que não tem ninguém dormindo ainda, não. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Este texto, irmãos, nos fala sobre a herança que está reservada para nós. Quem é que crê na herança do Senhor para nós? Quantos querem receber dessa herança? Ô, glória! A gente vive aqui esperando na esperança da glória, não é? Diga comigo, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? É a nossa maior esperança. Feche os seus olhos, por favor. Deus, não há nada maior do que o Senhor neste lugar. A presença do Senhor é insubstituível e é incomparável, é inigualável. E nós não abrimos mão. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, mas precisamos da presença do Senhor para nos dar compreensão e entendimento da Tua palavra. Revela-nos o Teu reino, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Quem gosta aqui de Bíblia, de ler a palavra do Senhor? Glória! Vamos ler mais um trecho. Romanos 12, 1. Romanos, quem não achou, diz misericórdia. Aí, ó. Não é 1 Pedro, não. É Romanos. Isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, algo que está apagado. Cadê? Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba como, com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Nós não temos o hábito aqui de cultuar reis, de ter aquela monarquia, igual lá na Inglaterra, né? Aquela chiqueza. Nós temos o hábito de obedecer algumas hierarquias, cumprirmos algumas leis, para que a gente possa viver, porque senão a gente é preso, né? Mas o apóstolo Paulo, ele advoga essa carta aos Romanos, nesse versículo, com muita contundência. O que importa no reino, olha só, o que importa no reino de Deus é o quê? É que nós compreendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Ele quer que nós compreendemos. Ele tentou explicar, e ele explicou, e ele explicou, e ele falou que conheceis a boa, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que não é reino? O que não é reino? Porque às vezes a gente imagina que reino é um lugar onde tem umas paredes bonitas, todas cheias de ouro. Quando fala reino, o que vem na sua mente? É um lugar onde tem trono? É um lugar onde fica um rei lá, todo bonitão. Jesus está lá no céu, assentado num trono bonito. A gente imagina isso mesmo. Mas o reino de Deus, nós vamos compreender de uma forma muito reveladora que o Senhor nos trouxe, de uma forma muito clara, porque o reino de Deus é o governo de Deus nessa terra. Amém? O reino de Deus é o mesmo que o reino dos céus, porque Ele reina nos céus e Ele reina na terra. Só que Ele deseja reinar de forma clara, específica e contundente aqui na terra, como diz o versículo. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui sabem quem que é o rei do reino dessa terra? Ninguém? Satanás? Quantos aqui sabem quem é o rei que está aqui fazendo gracinha nessa terra? Ele acha que é rei, Satanás. Mas o reino pertence a Jesus. E Ele colocou embaixadores aqui, que é você e eu. Nós somos cidadãos do reino e nós precisamos tomar posse disso e nos alistar no exército de Deus. Porque se nós não nos alistarmos e não entrarmos na submissão do nosso rei, nós não vamos ser cidadãos do reino. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma identidade, todos nós temos uma nacionalidade. Quantos aqui não são brasileiros? Ó, que chique, tá vendo? Qual que é a nacionalidade dela? Haitiana, viu, gente, que chique? Nosso culto tem gente importado. Haitiana. Qual que é o seu nome, minha flor? Gemima? Olha, prazer, viu, Gemima? Tá vendo? Não levantou a mão, não falei o nome dela. Gemima, vamos aplaudir a presença da Gemima. Obrigada, viu, pela sua presença. A Gemima é haitiana. Ela tem uma história. O país onde ela nasceu tem uma cultura. A cultura do Haiti. A cultura de lá é diferente da cultura do Brasil. A nossa cultura é totalmente diferente da cultura da América. A cultura nossa é totalmente diferente de outros continentes, de outros países. Agora, a cultura do reino, quem é que quer conhecer a cultura do reino?
A gente fica, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. E a gente com maldade no coração, não tem misericórdia de ninguém. Justiça e bondade. Que justiça o quê? Você quer ver todo mundo preso, todo mundo... Nós precisamos entender, compreender e trazer para as nossas vidas a cultura do reino. Amém? Porque senão nós não somos cidadãos do reino. Nós somos brasileiros. Qual é a língua que você fala? Português. Mal e mal, mas a gente fala português. Tem pessoas que falam assim, ó. Ah, a gente fala a mesma coisa dos portugueses lá de Portugal. Fala nada. Quem já morou em Portugal aqui? Aí, esses irmãos aqui. É a mesma coisa? Tem umas coisas que a gente fala que até é xingamento. Por quê? Porque a cultura é outra. Os costumes são outros. E o que o Senhor requer de mim e de você nessa noite é que nós compreendamos a cultura do reino de Deus. Porque a vontade dele já está sendo estabelecida lá no céu e não tem conversa. Agora, da forma que está sendo estabelecida lá, ele quer que seja estabelecida aqui. Que a vontade do Senhor seja estabelecida na terra como já está sendo feito no céu. Amém? Como? Isso é uma preposição. Como já está sendo feita, porque lá já está sendo feita e acabou. Nós precisamos de entender que a cultura do reino é o governo do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. A Bíblia declara em Apocalipse 11:15 o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos ler a última parte. E ele reinará pelos séculos dos séculos. É muito tempo. Glória a Deus. Não está falando assim, ele reinou um pouquinho, aí ele está descansando lá na glória, lá no trono, aí ele vai reinar um tempinho, depois ele descansa e volta. Não! Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele não está descansando. Ele está reinando. Amém? E ele precisa que você compreenda, que nós compreendamos isso. Nós temos que nos tornar cidadãos do reino para reinar com ele. Glória a Deus. Diga comigo, o reino de Deus é do Senhor. Mais alto, o reino de Deus é do Senhor e Cristo Jesus, e é dos seus filhos também. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus é um tema tão importante. Foi, é e sempre vai ser um tema tão importante para Jesus. Ele foi mencionado 157 vezes. Isso numa versão que a gente encontrou, o nego que encontrou para mim. Na Bíblia aqui em portuguesa, no Brasil, 157 vezes a palavra reino. E na tradução em inglês, chama EVS, eu não encontrei em inglês, porque eu não sei falar inglês. Lá em casa todo mundo sabe, todo mundo é chique, né? Business. Business é uma palavra que eu estava aprendendo aí, que significa muito chique. Só isso que eu sei. Business. Ó. Então, quando eu falar business, é isso, tá? E aí, esse business, a tradução em inglês, esse senhor lá, ele mencionou. Quem aqui já ouviu falar de John Piper? Pensa num homem de Deus. Pensa num homem fera. Um homem inteligente. Um homem que foi separado pelo Senhor. E aí, ele começou a falar sobre o reino. E aí, ele colocou isso aqui e falou numas pregações dele lá nos Estados Unidos sobre essa quantidade de vezes aqui que o reino foi colocado na palavra de Deus. E aí, os jornalistas, os estudiosos de teologia, ficaram, uai, por que será? Por que será que isso aconteceu? Eu quero saber. E foram atrás dele para ele explicar por que era tão importante o reino.
E aí ele começou a responder todo feliz. Aí ele foi para a televisão, ele foi para as redes, para poder explicar. E uma coisa tão importante, tão interessante, que eu quero repassar para vocês, que eu vi e que eu ouvi, que ele explicou com muita sabedoria esses estudiosos, ele percebeu em duas perguntas, porque o rapaz fez a pergunta assim para ele, o Christopher. Então, o que é o reino de Deus? Já que é mencionado tantas vezes. Porque eu sei o que é reino. Mas o que é reino desse Deus aí que você está falando? O que é igreja? É a igreja? Reino é igreja? São as paredes, aí fica o rei lá, o rei é o pastor? O que é reino de Deus? É igreja ou é algo maior? É algo que só tem no céu? Olha a pergunta dele. E aí ele percebeu que nessas perguntas tinha uma importância muito grande para esclarecer aquele assunto. Aí ele respondeu assim: o que eu posso te dizer sobre o reino de Deus, e vai ajudar a você e a muitas pessoas, com o uso dessa expressão, é o sentido básico dessa palavra, que na Bíblia é o governo de Deus. Diga comigo, o governo de Deus. Pronto, eu podia parar aqui, porque quando eu li isso aqui, eu falei, pronto, é isso. Porque a gente fica assim, nossa, o reino, teu reino é sempre eterno. É bonito. Venha o teu reino. Tá, vem o teu reino como? Vem a coroa? Quantos aqui indagam de vez em quando o que é reino? Quantos aqui indagam? E eu te digo, reino, tá vendo? Nós temos dúvida assim, reino é governo de Deus. Quantos querem o governo de Deus total sobre a sua vida? Em nome de Jesus, o governo de Deus, o reino de Deus, precisa ser estabelecido na nossa vida, por completo. Porque Deus é gentleman. Eu estava falando para uma irmã aqui antes do culto. Ele poderia sim entrar com tudo aqui na terra e invadir tudo? Poderia, ele é Deus. Mas ele é gentleman. É que eu e você abramos espaço, chamemos ele, Espírito Santo, trabalhe em mim. Muda a minha mente, transforma a minha mente, transforma o meu coração, porque eu quero ser usada pelo Senhor para transformar vidas, para ser luz para as pessoas, para ajudar, para poder trazer a salvação que é Jesus, para poder o reino do Senhor ser estabelecido aqui nessa terra, para o Senhor governar essa terra. Amém? Glória a Deus. Quantos querem fazer parte disso? Diga glória a Deus. Isso não significa que o reino está acima do domínio, porque o Senhor Deus está acima de tudo e de todos. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é demais. Diga assim comigo. O maior significado na Bíblia da palavra reino é o governo real de Deus e absoluto na minha vida. Amém? Eu podia parar aqui, porque se você deixar o Senhor Deus governar a sua vida e nós começarmos a imitar Jesus, nós estamos estabelecendo e chamando o reino de Deus para nós. Estabelecendo e chamando o reino de Deus para essa terra, como é a vontade do Senhor, porque a vontade dele só vai estabelecida e vai ser boa, perfeita e agradável, como é no céu, quando nós compreendermos que ela é boa, perfeita e agradável, quando ela for aqui na terra. Amém? Porque o Senhor usa a mim e a você. Diga comigo, a soberania do Senhor é absoluta. Absoluta. Oh, glória. Eu fico imaginando, abri um parênteses aqui, eu fico imaginando o Senhor, que Ele é nosso Pai, né? Ele é nosso Pai. Eu tive um pai presente e ausente ao mesmo tempo, não sei explicar. Pai aqui da terra. Mas depois que meu pai partiu, eu compreendi mais ainda o tanto que um pai faz falta. Deixa eu ver se você
se identifica um pouquinho comigo? Quantas mulheres nós temos aqui? Vou falar, principalmente mulher tem essa sensação. Eu tive, eu acho que você tem também, porque eu não sou doida. Quando eu perdi meu pai, a sensação que eu tive, o sentimento que eu tive, era de ausência de proteção. Ausência de cuidado. Ah, mas aí meu sogro chegou em mim e falou, não, você vai transferir que agora eu vou cuidar de você. Eu olhei assim, me deu um certo consolo, porque eu pensei, será que é substituível? Não, não tem ninguém substituível, mas Deus supre através de vidas que Ele usa para poder cuidar da gente. Amém? Amém? Mas a proteção de Deus conosco é essa, Deus nos protege, Deus cuida. E nós, mulheres, nós temos essa sensação quando a gente casa ou quando a gente tem um pai, quando a gente espera do pai, é isso, é proteção, é aconchego. É assim, não, meu pai vai me defender. Eu não tenho nada contra baixinhos, tá? Eu estou falando do meu pai porque meu pai era desse tamanho. Mas você podia ver um brabo. Mas brabo. Polícia. E ele falava assim, minha filha, quem triscar o dedo em você, eu mato. Matava nada, ficou aí da polícia, não sei quantos anos, nunca matou ninguém, nem bandido ele nunca atirou. Mas aquela proteção era tão confortável, era tão confortante para o meu coração. E mesmo que meu pai nunca precisou de agir com isso, eu sabia que ele estava ali. Quando ele se foi, e agora? E agora? Daquele tamanhozinho, mas ele não está aqui. Como é que faz? Eu quero te dizer que o Senhor Deus é o seu Pai. Ele protege, Ele abraça, mesmo que nós tenhamos o pai terreno ainda. E tem muitas pessoas que não compreendem essa proteção. Não é só porque não teve a figura paterna, é porque não compreendem, não conhecem o enorme amor de Deus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E nós precisamos de acordar e sermos verdadeiros cidadãos do reino, para nós professarmos o amor de Jesus, o amor de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Façam assim. Glória a Deus. Você sabe por que no Novo Testamento foi chamado de boa notícia a obra da cruz? Porque a gente começou a ter esperança. Opa, nós vamos ter um lugar para morar. Opa, Jesus morreu por nós. Quantos aqui ainda tem medo? Se você não quiser levantar sua mão, estiver com vergonhinha. Mas eu fiz essa pergunta uma vez. Aliás, todas as vezes que a gente vai dar curso de batismo, a gente faz essa pergunta e os meninos ficam com tanto medo. Tadinho. Mas é medo mesmo, de apavorar. Quantos aqui tem medo de não ir para o céu? Jesus voltar assim, ó, vamos supor, volta hoje e você fala, vou nada, eu acho que eu não vou não. Tem coragem de levantar a mão? Você tem medo de ficar? Meu pai cantava uma música assim para nós, ó. A igreja do Senhor já vai subindo. Quem já ouviu essa musiquinha? Já vai subindo, já vai subindo. Olha o medo que ele passava na gente. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Tipo assim, sabe o que fica? Já vai subindo a igreja do Senhor. Para a gente aprumar e entrar no rumo, no propósito. E compreender que com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Amém? Eu sei que vocês não jantaram, mas estão fortes ainda. Está cedo. Crente come é tarde, né? Nós podemos perceber a dimensão futura do reino na oração do Senhor. Em Mateus 6,10, se você puder abrir, Mateus 6,10. Só a parte B é o principal desse tema. Venha o teu reino. Diga, venha o teu reino. Você está fazendo o quê? Uma convocação.
Quando você fala, vem, você está chamando, não está? Vem. Venha o teu reino. Quantos aqui querem que o reino do Senhor venha para a sua vida? Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade. Agora eu quero abrir um parênteses, daqui a pouco nós vamos orar a oração que Jesus ensinou. Seja feita a vossa vontade. Ô, frase difícil da gente compreender. Porque a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não. Seja feita a vossa vontade, desde que a vontade do Senhor seja aquela que eu quero. Desde que a vontade do Senhor seja aquela que pelo menos se pareça com a minha alegria. Pelo menos esteja perto da minha alegria. Não é assim? Nós somos assim. Nós somos assim. Por exemplo, eu até falei na reunião de mulheres, quem não veio perdeu, mas eu entendo por que vocês não vieram. Quando o Senhor falou com Sara, que ela ia ter um neném, tadinha da Sara, tinha 100 anos. Imagina o desespero dela. Velho, não dá conta de ficar pegando menino, não. Ela ficou num desespero e ela, não, Senhor, eu estou muito velha. Eu estou velho demais. Deus cumpriu ou não cumpriu, mesmo com a idade dela? Quando Deus promete, Ele cumpre. E o Senhor falou que o reino dele iria ser estabelecido nessa terra, amém? Então vai ser estabelecido, a gente achando bom, não. Glória a Deus. Moisés, quando o Senhor chamou e falou com ele, tadinho de Moisés, gago, eu não sei falar. Como é que eu vou? Não, vem cá que eu vou dar um jeito, não sei. Vou pôr Arão aqui para falar, para falar para você. Vou dar um jeito, mas é você que vai. O Senhor te escolheu para ser cidadão do reino, para professar a palavra dele. Deus te escolhe e aí você se prontifica e Deus te capacita. É simples assim. Amém? Isaías, quando o Senhor falou para ele que ele ia ser profeta, sabe o que ele falou? Ixi, posso nada. Eu tenho lábios impuros. Quando fala lábios impuros, você já imagina, né? Aí você acha que o Senhor pega ele e fala, não, pode xingar à vontade, pode falar profecia. Não! Fala, pois então você vai consertar, porque você vai profetizar. Porque o Senhor quer de mim e de você que nós tragamos o reino para dentro de nós, tragamos o que é a autoridade do Senhor para nós, obedeçamos a palavra dEle, para que nós sejamos transformados com o poder do Espírito Santo em nós, para que nós cumpramos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, amém? Porque Deus é um Deus transformador. Diga comigo, Deus é um Deus transformador. A gente devia orar todos os dias, na hora que acordar. Todos os dias a nossa oração devia, venha Senhor, traz teu reino. Vem governar aqui para mim, governa eu. Traz teu reino, Senhor. Traz, Jesus, traz teu reino. Faça um desafio para você. Começa a clamar todos os dias quando você acordar. Porque a Bíblia diz que já é promessa, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Pronto. Isso acontece, a gente não vê, a gente não é grato, mas elas se renovam, amém? Só da gente acordar, da gente respirar, da gente ter saúde, da gente conseguir ir para o trabalho, da gente ter força para poder continuar, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre as nossas vidas. Nós precisamos orar e pedir, venha o teu reino, governa aqui na minha vida, Senhor, me transforma a minha mente, me faça compreender qual é a vontade do Senhor, que eu sei que é boa, perfeita e agradável, mas eu não estou entendendo, porque passar luta é agradável, meus queridos? Claro que não. A gente está passando luta, fica assim, mas que vontade que é essa, que agradável não é nada? Perfeito? Não. Não é possível que você perdeu um ente querido é perfeito. A conta do Senhor, o reino de Deus, não bate com o reino das trevas. Porque o reino de Deus é perfeito. Amém?
Ele não é firmado em obras, é no Espírito e em verdade. Glória a Deus. O reino é perfeito, porque ele é reinado por um rei que é perfeito. Quantos estão entendendo até agora? Lucas 17, 21b diz assim: porque o reino de Deus está entre vocês. Está afirmando. Não é assim, ó, o reino de Deus, ele gostaria um dia de estar entre vocês, se vocês quiserem. Não, ele está. Só que nós precisamos de querer que ele esteja dentro de nós, para agir na nossa mente, agir no nosso coração, agir na nossa vida. Glória a Deus. O reino de Deus é um reinado. Diga comigo, aquele que ressuscitou. Mais alto, aquele que ressuscitou é o meu Senhor. Quando Jesus veio, nasceu, se fez homem, se entregou, que ainda tem gente que fala que ele foi pego, né? Não, ele se entregou, ele cumpriu uma missão. Ele era rei ou não era? Quantos acreditam que ele era rei? Isso, ele era rei. Rei. Era, é e sempre será. Ele só foi entronizado depois da crucificação e da ressuscitação. Porque esse era o propósito. Amém? Ele foi entronizado depois da crucificação e depois da ressuscitação. Oh, Deus maravilhoso. Ele é demais. As pessoas aqui na terra estavam prontinhas. Principalmente os fariseus. Nossa, ó, vamos fazer ele. Vamos fazer um trono ali, vamos fazer um palácio, vamos fazer ele virar rei, vamos fazer as liturgias, tudinho, fazer aquele povo entrando. Imagina, a doideira que virou. Nossa, ele curou ali, ele fez isso, e Jesus, ó, não fica contando, não conta não. Não fica contando que eu fiz isso, que fiz aquilo outro, porque não era o propósito. Vocês já viram que tem gente que espalha, que você faz uma coisa, você faz outra coisa, você faz outra. Não, atrapalha. Não era esse o propósito, porque Jesus veio para trazer e estabelecer o reino de Deus. Glória a Deus, porque o reino dele já está estabelecido lá no céu, só que ele vai estabelecer e deseja estabelecer através da sua vida e da minha vida o reino dele aqui na terra, porque reino é... Tem gente que não entendeu ainda. Reino é governo. O governo do Senhor precisa ser estabelecido aqui na terra através da minha vida e da sua vida. Só depois da ressurreição que se tornou claro. Aí os discípulos entenderam. Nossa, agora eu entendi. Quem é que manda aqui? Porque depois de tudo que ocorreu, depois de tanta humilhação, Jesus continuou firme no propósito de cruz. E ele ressuscita. E tem o corpo glorificado. Aleluia. 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 Você pode dizer aleluia? E ele tem o corpo glorificado. Os discípulos, ele reina, ele é rei. Por que eles não entenderam isso antes? Porque ficaram ali, ó, curiosos. Quantas vezes a gente vê Deus agindo? Quantas vezes o Senhor já realizou um milagre na sua vida? Quantas vezes o Senhor já te deu um livramento? Quantas vezes o Senhor já te tirou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa? Quantas vezes o Senhor já te alertou de coisas terríveis que estavam por vir? Quantas vezes você desmarcou algo que estava, alguma viagem, algo que estava marcado, e aí você falou, não, tem algo me dizendo que não é para ir, tem algo me incomodando, aí você não foi, e algo aconteceu lá, e as pessoas todas que foram, partiram. E aí você fica assim, tem crente que eu ouvi, gente, já falando assim, eu acho que capaz que Deus está comigo, né? Olha! Tinha que ter vergonha de falar um negócio desse. Sabe por quê? Porque é cidadão do reino, mas não assume que é cidadão do reino. Igual aquele soldado que fica dormindo.
a guerra está lá acontecendo e o soldado está lá cochilando, e está tudo lá acontecendo e o soldado está lá cochilando. Não, meus queridos. Misericórdia. Se Deus te deu uma vitória, você precisa professar, precisa dizer, falar: olha, Deus me curou. Deus me protegeu, eu ia para tal lugar e ia acontecer isso, porque isso faz diferença, porque quem convence a outra pessoa sobre quem protege e quem salva é o Espírito Santo. Mas o nosso papel é falar, o nosso papel é expressar o amor de Deus. Não tem como a pessoa adivinhar que Deus a ama. Deus poderia, sim. Quantas e quantas pessoas se encontraram com o Senhor sozinhas, porque não tiveram oportunidade de ninguém chegar até elas para falar: Jesus te ama. Vocês lembram uma época aqui em Goiânia que tinha um tanto de outdoor escrito lá: Jesus te ama. Aí lá embaixo assim: eu também. Jesus te ama, e eu também. Eu achava aquilo tão bonito. Aí encontrava os irmãos na igreja: oh, Jesus te ama. A pessoa ficava assim com o coração tão cheio de amor. Hoje ninguém ama ninguém, nem fala nada para ninguém. Quando os pastores fizeram o desafio da gente ligar para as pessoas, da gente mandar mensagem e falar assim: olha, eu estou orando por você, Jesus ama a sua vida. Poucas pessoas entenderam o desafio de demonstração de amor, de estabelecer o reino dentro de nós, para demonstrar o amor do Senhor, porque Ele quer governar através do amor, Ele quer governar através da justiça, Ele quer governar através da santidade. Amém? Não tem como Ele governar a gente fazendo de conta que a gente não é crente, crente de mentirinha. Tem gente que acha chique quando a pessoa fala: nossa, nem parece crente. Eu nunca imaginaria que você fosse crente. Uma vez uma moça chegou em mim na faculdade e falou assim: você acredita que falaram para mim que eu nem pareço crente? Eu achei tão legal. Eu falei: que feiura. Você achou legal por quê? Ela falou: uai, porque a gente não tem que ficar andando igual crente. Eu falei: tem sim. Tem sim. Não é por causa das vestes, é por causa do comportamento. É por causa da postura. É por causa da expressão. É por causa da alegria do Senhor. Nós temos... Você já viu quando a gente... quem aqui já foi pelo menos uma vez na vida em aeroporto? Aeroporto. Você chega no aeroporto assim, você começa a observar assim, você sabe quem é gringo, não sabe? Aquelas brancalhadas assim, eles começam... Pela língua você já sabe. Hard, as far as 9 chaias. Você começa a observar, você vai sabendo quem é quem. Aí você fala: nossa, aquele ali é assim, aquele ali provavelmente é daquele país. A Argentina, então você conhece de longe, dando uma gritaria, né? Falando mal do futebol brasileiro. Você vai conhecendo, você vai reconhecendo. Será que nós estamos sendo conhecidos como cidadãos do reino? Aquele ali é o seguinte: aonde ele põe os pés, Deus abençoa. Aonde ele coloca as mãos, a justiça de Deus chega. Aonde ele fala, onde ele chega, só sai palavra de bênção. Aonde ele abre a boca, menino, mas o anjo de Deus vem e aí acontece um reteté. Por quê? Porque Deus opera nele. O reino de Deus está nele. Amém? Quantos querem ser conhecidos assim? Cidadãos do reino. Eu fico imaginando, meus queridos, eu gostaria, sabe, assim, porque às vezes eu me sinto igual criança. Jesus fala para a gente ser igual criança, senão a gente não vai ver o reino. Fico imaginando, nós já pensou se a gente pudesse todo mundo usar, sabe aquelas roupas de exército? Não sei se é porque eu fui criada no militarismo, todo mundo de exército assim, e apresentando diante de Deus, assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Quem o Senhor vai pôr na minha frente hoje para eu poder falar do seu amor? Quem? Pode falar. Tem vezes que eu entro lá na faculdade, aí entra uma pessoa assim, o Espírito Santo fala: abraça ela. Estou nem aí se pensar que eu sou louca. Louca fico, louca estou, louca continuarei. O importante é fazer o que Deus quer. Abraça a pessoa dando a chorar e acabou.
O importante é fazer o que Deus manda. Amém? Dá vontade de sair assim do exército e colocar assim, cidadã do reino. Pode fazer uma camisetinha para mim, Rodrigo. Nós precisamos ter essa compreensão, mas não é só no exterior, é aqui dentro do nosso coração. Deus precisa governar a sua vida. Nós precisamos sair do convencional, sair do natural, sair porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Às vezes a gente pensa, não, o sobrenatural é quando tem uma pessoa que não anda, começa a andar. Os cegos começam a enxergar, os surdos começam a ouvir. Não, isso sim é milagre, sim. Mas o sobrenatural do Senhor vai muito além. Você quer coisa mais sobrenatural do que uma pessoa dura de coração, uma pessoa que não quer saber de amar a ninguém. Ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela compreende a obra da salvação. Você quer coisa mais linda do que isso? A obra do perdão. Jesus lá na cruz, aquele homem lá do lado, ladrão de um lado, ladrão do outro. E ele, uai, mas o senhor não fez nada? Por que o senhor está aqui? Um compreendeu que ele era o Senhor, o outro não. O que compreendeu que ele era o Senhor e se arrependeu, Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tem gente aí que fica indignado. Ah, mas o homem matou, fez feiura, e aí ficou lá um pouquinho na cruz e ainda foi salvo. Esse é o nosso Deus, é o Deus de perdão, é um Deus de amor, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta, é um Deus que cuida. Amém? É esse Deus que dos cidadãos daqui da terra, eu e você, precisamos pregar, precisamos professar. Nós não estamos aqui para fazer gracinha, não. Tem muito circo aí, inclusive o do Frota lá, né? Fazendo merchan de graça para ele. Tem muito circo aí, tem gente ganhando dinheiro aí. Nós não estamos aqui para poder brincar de sermos cristãos. Nós estamos aqui para sermos cidadãos do reino. E que o reino venha sobre nós, e que nós entendamos e nos posicionemos na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas ela é boa, perfeita e agradável, não é para o mundo, é para mim e para você. Ela é boa, perfeita e agradável se nós compreendermos que nós somos cidadãos. Amém? É como se nós tivéssemos, meus queridos, deixa eu ver se eu estou conseguindo expressar pelo menos um pouco. Quantos estão compreendendo? É como se nós estivéssemos num palácio. Imagina que você tem um filme, eu sou muito ruim de lembrar o nome de filme, que é uma menina que ela é filha de um rei. E aí ela descobriu que ela era princesa, aí ela resolveu morar lá na casa lá no palácio, e a avó dela que ensinando ela. Como é que chama, nego? Hã? Diário de uma Princesa, isso aí. Diário de uma Princesa. Quando assistiram esse filme, as irmãs românticas. Não é lindo? Aí, a menina foi para lá, mas com a cultura de plebeia. Chegando lá, ela teve que aprender toda aquela cultura, mas ela sofreu demais. Por quê? Ela queria estar perto do pai, ela queria aprender com a avó, ela tinha o sangue real, mas ela não foi criada dentro do palácio. E ela esforçava, e ela esforçava, e ela esforçava, e só dava rata. É o que acontece com a gente. A gente esforça e dá rata, e Deus está ali, ô meu filho, presta atenção, o cair é do homem, mas o levantar é meu. Ô meu filho, você errou aqui, mas você tropeça, mas ó, eu estou aqui com você, vamos, segura na minha mão, porque nós vamos conseguir. Ô meu filho, você não sabe não, mas você é o príncipe meu, viu? Você vai reinar, porque é meu propósito na sua vida você reinar. Você deu uma pecadinha aqui, mas você se arrepende. É assim que Deus nos trata. O Senhor está dizendo para você, se arrependa. Porque você é príncipe, você é rei. O Senhor te chamou para reinar. É assim que diz a palavra do Senhor. Aí a princesa está lá até não sabia nem andar de salto. Quantos de nós falamos igual Moisés, não sei nem falar, como que eu vou pregar, como que eu vou dizer? Mas aí Deus te dá um livramento, aí Deus te cura de algo, aí Deus te dá uma criança, você era estéril, mas você fica calado, fica muda.
Não, Deus me deu, agora os outros que se viram para lá. Vai orar. Eu paguei meu preço. Isso tem um nome, chama egoísmo. Eu paguei meu preço, eu jejuei, eu orei. Aí minha criança está aqui comigo. Agora a irmã lá, ó. Não. Precisamos amar. Precisamos estabelecer o reino, o governo do Senhor. É amor, é justiça, é paz, é igualdade. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Para finalizar, o único que merece o destaque é o Rei Jesus. Único. E essa cultura, como que eu faço para adquirir? Às vezes, a gente estava até conversando esses dias. Às vezes a gente faz série, faz escola bíblica, que tem alguns irmãozinhos que esqueceram, né? De ouvir a palavra de Deus. Esquecer de ouvir a palavra de Deus é demais, né? Esqueceram. Aí você imagina o diário da princesa. A menina lá, a avó acabava de ensinar e ela esquecia. E aí os jornais pegavam ela no flagra, fazendo feiura. É assim que o Senhor nos pega todo dia, fazendo feiura. Que o Senhor nos pegue ajoelhados, nos arrependendo. Senhor, não quero fazer feiura porque faz parte da nossa vida, infelizmente. Mas, Senhor, me ajuda a diminuir essas feiuras. Me levanta, eu quero ser um cidadão do reino, eu quero ser um soldado fiel, que cumpra a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Me ajuda, me ajuda. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do Senhor, nós precisamos compreender isso, amém? Gostaria que você pedisse ao Espírito Santo de Deus para que impregnasse isso. Tem um versículo que fala que nós devemos inculcar, nós pais devemos inculcar a palavra de Deus na cabecinha das crianças. E eu quero te pedir, e quero te desafiar, para que você se torne uma criança. A Bíblia não fala que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos ver o reino. Então que você se torne como uma criança e peça ao Senhor para inculcar a palavra dele na sua mente, no seu coração, para que haja transformação. Porque não adianta vir para a igreja, sentar, ficar olhando aqui para a gente fala e explica e tudo, aí vai para casa, aí amanhã, aí vem uma chefe, ou vem uma pessoa e fala algo para você, fala, não leve desaforo para casa, e aí você vai e responde com feiura, não foi cidadão, não adianta nada. Seja manso e humilde. O reino de Deus é Deus governando através de você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé que nós queremos orar. Nós vamos orar. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Porque eu quero que nós vamos orar a oração do Pai Nosso, mas não como reza. Muitas vezes a gente ora como reza, fica repetindo ela toda a vida. Mas olha a seriedade. Olha a seriedade desse pedido, dessa oração, desse clamor ao Senhor. Porque a minha oração nessa noite, para a sua vida, é que você tenha compreensão verdadeira sobre o que é reino de Deus, que isso fique remoendo a semana toda no seu coração, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, que o governo do Senhor venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te trazer entendimento total, em nome de Jesus. Para que de fato Ele possa reinar. Eu quero que você declare, se você deseja ser realmente, que às vezes a gente é mais ou menos, subir de patente,